Imagine-se abrindo um livro antigo, cujas páginas guardam segredos não apenas deste mundo, mas de outro, invisível e pulsante, o reino espiritual. Ao virar cada página da Bíblia, você não apenas lê palavras, mas é transportado para uma realidade onde o véu entre o físico e o espiritual é levantado. Estranhamente, mesmo entre os crentes, há aqueles que duvidam da existência desse reino espiritual. Essa dúvida se torna um enigma, especialmente quando confrontados com as palavras claras de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Se Deus, em sua essência divina, é um espírito, então ele habita esse reino invisível que nos rodeia. Neste reino, não estamos sozinhos. Há uma miríade de outras entidades espirituais, algumas radiantes de bondade, como os anjos em suas diversas formas, enquanto outras, sombrias e sinistras, como espíritos malignos e demônios, cada um com sua própria hierarquia e propósito. Lucas, capítulo 11, do versículo 24 ao 26, nos oferece um vislumbre desses seres sombrios, narrando a história de um espírito imundo que, ao deixar um homem, busca outros 7 espíritos mais perversos para ocupar seu lugar anterior. Considere agora a diferença palpável entre a atmosfera de um cassino e a de uma igreja durante momentos de louvor e adoração. Uma está impregnada com a euforia do materialismo, enquanto a outra vibra com a reverência do divino. Assim como esses locais, nossas próprias casas podem se tornar moradas para espíritos santos ou profanos, dependendo do que permitimos que permeie nossas vidas. Histórias de casas assombradas, onde passos invisíveis e ruídos estranhos são ouvidos, não são meras lendas, mas testemunhos da presença desses espíritos, a escolha do espírito que habita em nossas casas, e mesmo dentro de nós como indivíduos, está em nossas mãos. A grande questão que nos desafia é como esses demônios ganham acesso a nós e aos nossos lares. Para responder, exploraremos 3 portas principais através das quais essas entidades podem entrar em nossas vidas. Em um mundo invisível, onde forças além da nossa compreensão lutam por influência sobre nossas vidas, existe uma verdade fundamental sobre os demônios. Eles são oportunistas astutos, sempre à espreita, esperando por um momento de vulnerabilidade para se infiltrarem em nossas vidas. São as brechas emocionais e espirituais que oferecem a essas entidades sombrias o acesso às nossas casas e ao nosso ser. Imagine-se em um campo de batalha, não de terra e aço, mas de espírito e vontade. Aqui, estamos constantemente alertas, sabendo que qualquer porta aberta por descuido pode convidar a presença demoníaca. Derek Prince, um renomado ministro britânico, explorou profundamente este tópico. Ele identificou várias dessas portas, influências pré-natais, momentos de medo e um que é particularmente chocante: a pressão emocional sustentada. Pense em uma mulher prestes a se casar, cujo noivado é abruptamente cancelado. Nesse instante de decepção avassaladora, ela se torna vulnerável a espíritos mal intencionados. Todos nós, em algum momento, enfrentamos tais decepções profundas, quando depositamos nossas esperanças em algo, um relacionamento, um negócio, e isso falha. Inadvertidamente abrimos uma porta para o mal. O diabo, astuto em sua abordagem, ataca quando estamos mais fracos. Lembre-se de Jesus no deserto, abordado pelo diabo após 40 dias de jejum. O diabo não joga limpo, então como podemos fechar essas portas abertas para a influência demoníaca? A resposta repousa no Espírito Santo. Hoje, eu o encorajo a reconhecer a necessidade do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Conhecemos o Espírito Santo como o Consolador, mas a palavra grega original, Paracletos, significa muito mais. É alguém chamado para estar ao nosso lado, para ajudar. Nossa compreensão do Espírito Santo, no entanto, é muitas vezes limitada.
Vemos ele como um abraço suave e reconfortante nos momentos de coração partido, mas isso é apenas uma parte da verdade. A palavra consolador evoluiu em seu significado ao longo do tempo. Hoje, pode parecer que confortar significa nos tirar do campo de batalha, nos proteger dos perigos. Mas, na verdade, a palavra original implicava o oposto. Significa ser colocado bem no meio da batalha, equipado com força, moldado para enfrentar e superar desafios. O Espírito Santo não é apenas um refúgio, é uma fortificação, preparando-nos para resistir e triunfar sobre as forças escuras que buscam nos derrubar. Em uma jornada espiritual, onde cada passo nos leva mais profundamente em um terreno desconhecido e desafiador, há um chamado que ressoa com clareza. O convite para buscar o Espírito Santo. Este não é um espírito de fraqueza ou hesitação, mas um de poder e força, capaz de transformar o medo em coragem e a dúvida em convicção. Imagine-se diante de um gigante, um desafio imenso que parece intransponível. Pode ser um problema emocional que te assola, uma luta espiritual que te desafia. Aqui, o Espírito Santo não é um mero observador. Ele é um guerreiro ao seu lado, pronto para lhe dar o poder de enfrentar e vencer. Jesus não nos deixou o Espírito da verdade para sermos vencidos, mas para triunfarmos sobre cada desafio que a vida nos apresenta. Neste exato momento, há um chamado para buscarmos uma conexão mais profunda com o Espírito Santo. Quando nos conectamos com Ele, um rio de poder e renovação flui para o âmago do nosso ser. Lembre-se, o verdadeiro poder surge quando o espírito do homem se une ao Espírito de Deus. Você não está sozinho nesta batalha. Deus lhe ofereceu a preciosa dádiva do Espírito Santo. No entanto, é crucial reconhecer as portas que inadvertidamente podemos abrir para a influência maligna. Uma dessas portas é a prática contínua do pecado. A Bíblia nos adverte claramente: quem pratica o pecado é do diabo. Assim como Judas Iscariotes, que tomou a decisão fatal de trair Cristo, uma única escolha errada pode ser suficiente para abrir uma brecha para a influência demoníaca. Outra porta potencialmente perigosa é a rebelião contra os 2 primeiros mandamentos. Êxodo 20, versículos de 3 a 5, nos adverte contra a adoração de outros deuses ou a criação de ídolos. Desobedecer a esses mandamentos pode atrair consequências que se estendem por gerações, conforme nos lembra a passagem sobre a iniquidade visitada nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Em um caminho espiritual entrelaçado com os fios do passado e do presente, descobrimos uma verdade profunda. As ações dos nossos antepassados têm ecos que ressoam através das gerações. Os 2 primeiros mandamentos, que nos advertem contra a idolatria, carregam uma advertência única. As consequências dos pecados dos pais podem se estender até a 3ª e 4ª geração. Não há tal aviso para os outros mandamentos, o que sublinha a seriedade da idolatria. Essa revelação traz uma perspectiva solene. Nossas escolhas hoje não afetam apenas a nós mesmos, mas têm o potencial de moldar o destino de gerações futuras. Inversamente, as escolhas de nossos antepassados, nossos pais e avós, podem ter criado aberturas espirituais em nossas vidas, portas inadvertidamente deixadas abertas para influências que não entendemos. Aqui reside a importância crucial do Espírito Santo. Para muitos de nós, os atos e crenças de gerações passadas são mistérios, segredos perdidos no tempo. Como podemos lutar contra o que não conhecemos? O Espírito Santo, no entanto, conhece. Como Paulo escreve em Romanos 8, versículo 26, o Espírito ajuda em nossas fraquezas.
Nossa fraqueza é o desconhecimento das ações de nossos antepassados, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Orar no Espírito é entrar em uma batalha espiritual, cuja magnitude muitas vezes não compreendemos. O Espírito Santo trava guerras em nosso nome, fechando portas que nem sabíamos que estavam abertas. Em nosso mundo moderno, muitas vezes focamos nas portas que Deus abre, mas devemos ser igualmente gratos pelas portas que Ele fecha. Enfrentamos 3 portas principais: a pressão emocional profunda, hábitos pecaminosos e a violação dos 2 primeiros mandamentos. Para cada uma delas, o Espírito Santo é essencial. Ele nos dá força para enfrentar o sofrimento, poder para superar os hábitos pecaminosos e sabedoria para evitar a idolatria. A santidade não é uma mera imitação de Cristo, mas uma habitação do Espírito de Deus dentro de nós. Dia após dia, o Espírito Santo nos molda, nos refina e nos transforma na imagem de Jesus. Não é por nossa força que nos tornamos santos, mas pelo poder do Espírito Santo operando em nós, conforme Romanos 8, versículo 2 nos lembra. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Em nossa jornada espiritual, cada oração e cada palavra pronunciada tem um poder imenso. Ao orarmos no Espírito, realizamos algo extraordinário. Fechamos portas espirituais das quais nem sequer temos conhecimento. É um presente divino, essa capacidade de contar com o Espírito Santo para proteger e guiar nossas vidas de maneiras que muitas vezes não percebemos. Mas enquanto caminhamos nesse caminho, não estamos sozinhos. Temos um adversário astuto, o diabo, que como um leão que ruge, perambula em busca de uma oportunidade para nos devorar. 1 Pedro 5, versículo 8, nos adverte para estarmos sóbrios e vigilantes, cientes de que o diabo está constantemente à espreita. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A narrativa de Jó nos dá uma visão fascinante dessa realidade. Em Jó 1, versículos 6 e 7, vemos os filhos de Deus apresentando-se perante o Senhor, e entre eles, Satanás. A conversa entre Deus e Satanás revela a natureza errante de Satanás, vagando pela terra, buscando oportunidades. Isso nos lembra que não são apenas os anjos de Deus que nos observam, mas também as forças malignas, sempre à procura de uma brecha em nossas defesas. Efésios 4, 27 nos instrui explicitamente: não dê lugar ao diabo. Isso significa estar consciente de cada aspecto de nossas vidas, especialmente nossa fala. A língua tem um poder tremendo e palavras ditas em raiva, frustração, ignorância ou até mesmo em brincadeira podem ter um impacto profundo. Como crentes, devemos nos esforçar para controlar nossa língua e monitorar as palavras que falamos sobre nós mesmos e sobre os outros. Cada palavra que pronunciamos carrega poder. O poder de abençoar ou amaldiçoar, de construir ou destruir. Ao escolher nossas palavras com cuidado, estamos não apenas moldando nosso mundo, mas também reforçando nossas defesas espirituais contra as forças que buscam nos prejudicar. Em nosso caminho espiritual, muitas vezes encontramos crentes que, sem saber, pintam suas dores e desafios com cores de normalidade e aceitação. Ao ouvirmos alguém dizer, minha dor de cabeça está de volta, percebemos como facilmente assumimos propriedade sobre nossas dores e sofrimentos. Essas palavras, proferidas talvez por hábito ou resignação, são mais poderosas do que imaginamos. Elas são, na verdade, uma confissão, um convite subconsciente para que a dor e o sofrimento se aprofundem em nossas vidas. O diabo, astuto e atento, se aproveita dessas confissões. Ele ouve quando alguém diz, estou farto até a morte, e vê uma oportunidade. Como filhos de Deus, devemos estar extremamente conscientes do poder de nossas palavras. A vida e a morte estão no poder da língua.
E ao pronunciar palavras de derrota ou doença, estamos inadvertidamente convidando essas realidades para nossas vidas. É um erro comum superestimar o poder do diabo, atribuindo-lhe mais influência do que ele realmente possui. Ele conhece as leis espirituais, muitas vezes melhor do que nós, e usa esse conhecimento para sua vantagem. Oséias 4, versículo 6, ressoa com verdade. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Somos vencidos pela ignorância dos princípios espirituais, mas a Bíblia está repleta desses princípios, prontos para nos guiar e proteger. Devemos lembrar que o diabo não pode simplesmente entrar em nossas vidas sem permissão. Uma das formas mais comuns de conceder essa permissão é através de nossas palavras. Confissões e declarações negativas abrem portas para influências malignas. A língua, embora pequena, é uma ferramenta poderosa com a capacidade de criar ou destruir. As palavras que falamos moldam as realidades que vivenciamos. Efésios 4, versículo 29, nos aconselha: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a edificação, conforme a necessidade, para que ministre graça aos ouvintes. Essa é a chave para uma vida espiritual fortalecida. Usar nossas palavras para edificar, encorajar e abençoar, não apenas a nós mesmos, mas também aos que nos ouvem. Num mundo onde palavras são sementes plantadas no solo da realidade, as coisas que professamos e confessamos possuem um poder misterioso de se materializar em nossas vidas. O diabo e seus agentes, astutos observadores, frequentemente se aproveitam de nossas palavras para encontrar uma porta de entrada em nossas vidas. Por isso, é essencial estar atento ao que falamos, especialmente sobre nós mesmos e nossos entes queridos. A língua tem poder e por isso devemos usá-la com sabedoria e precaução. Nos momentos de fraqueza, quando somos tentados a proferir palavras negativas sobre nós mesmos, é exatamente aí que devemos reafirmar as bênçãos de Deus e nos apegar às suas promessas. Parar de dizer que não somos bons o suficiente, parar de profetizar um futuro sem valor e, em vez disso, escolher acreditar no relato de Deus sobre nossas vidas. Nosso adversário está constantemente à espera, pronto para se aproveitar de cada palavra errada ou expressão negativa. Controlar nossa língua é um ato de poder espiritual. Estar consciente do que dizemos é fundamental, pois de outra forma estamos inadvertidamente convidando influências negativas para nossas vidas. Além disso, temos que considerar o ambiente que criamos em nossas casas. Se desejamos que a presença de Deus habite conosco, devemos criar um ambiente propício para o Espírito Santo. A Bíblia nos instrui a ser santos, como Deus é santo. Isso implica uma cuidadosa reflexão sobre o que trazemos para nossas casas. Muitos crentes, em nome da decoração de interiores, trazem imagens, ídolos e objetos proibidos para dentro de suas casas. É hora de questionar. A decoração é mais importante do que a santidade do nosso lar, do que ter o Espírito Santo habitando em nossa casa. Deuteronômio 7, versículos 25 e 26, nos adverte a não trazer objetos amaldiçoados para nossas casas, pois eles são uma abominação para o Senhor. Nem trarás abominação para dentro de tua casa, para que não sejas condenado à destruição, nos adverte a Escritura. Devemos, portanto, examinar cuidadosamente nossos lares e nos desfazer de qualquer objeto que possa ser uma abominação diante de Deus. Em nossa jornada espiritual, muitas vezes agimos impulsivamente, adquirindo objetos pela sua beleza estética, sem ponderar sobre suas origens ou o significado espiritual que podem carregar. Tais objetos, por mais insignificantes que pareçam, como uma pequena joia ou uma obra de arte pendurada na parede, podem se tornar portais para ataques espirituais e opressões. Irmãos e irmãs, é essencial estar atento ao que trazemos para nossos lares.
Precisamos orar por discernimento e sabedoria divina para identificar quais objetos devem permanecer e quais devem ser completamente removidos de nossas casas. Há inúmeras histórias de pessoas que, ao trazerem certos objetos para dentro de casa, abriram portas indesejadas, experimentando fenômenos inexplicáveis, como passos misteriosos e batidas estranhas. Agora vamos abordar outra porta potencialmente perigosa, a teimosia. Estevão, ao se dirigir aos escribas, chamou-os de obstinados e sempre resistentes ao Espírito Santo. Esta resistência teimosa ao que sabemos ser verdadeiro e correto, segundo a palavra de Deus, é uma forma de abrir a porta ao inimigo. Quando escolhemos nossos próprios caminhos em detrimento dos caminhos de Deus, estamos vivendo uma vida exposta. A palavra de Deus existe para nosso benefício e orientação. Resistir ao Espírito Santo, que é o autor da palavra, é viver uma vida vulnerável. Como crentes, é imperativo nos rendermos ao Espírito Santo. Em Efésios 4, versículo 27, somos advertidos a não dar lugar ao diabo. Esta é uma instrução que devemos levar a sério. Não deis lugar ao diabo. 2 Coríntios 2, versículo 11 nos lembra: para que Satanás não se aproveite de nós, pois não ignoramos os seus ardis. O diabo é astuto, perambulando como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aqueles que ignoram suas estratégias são particularmente vulneráveis. Paulo insiste que não devemos subestimar os artifícios do diabo. Conhecer as estratégias de Satanás é nossa arma secreta nesta batalha espiritual. Não se engane, a ignorância dessas estratégias pode ser nossa ruína. Neste sermão vamos abordar 4 delas, embora elas não sejam as únicas. Juntas com a ignorância, estas estratégias têm o potencial de nos paralisar. A primeira estratégia é o pecado, uma tática claramente identificada do inimigo. O dicionário bíblico Holman define o pecado como ações que resultam na rebelião contra Deus, perdendo o propósito que ele tem para nossas vidas e se rendendo ao poder do mal. O primeiro ato de Satanás foi induzir Adão e Eva a desobedecerem a Deus. Deus havia dado instruções claras e simples, mas o diabo instigou dúvidas em suas mentes, distorcendo as palavras de Deus. Satanás muitas vezes não vem até nós para descaradamente desacreditar as palavras de Deus. Em vez disso, ele semeia a dúvida, fazendo-nos questionar se realmente entendemos o que Deus quis dizer. Essa dúvida pode plantar sementes e criar raízes em nossas mentes, cujo objetivo oculto é gerar rebelião em nossos corações. Quando começamos a questionar as instruções claras de Deus, torna-se muito fácil desviar do caminho que Ele deseja que sigamos. Há um significado profundo por trás das palavras hebraica chata e grega hamartia, que se referem ao pecado. Imagine um arqueiro posicionado diante de seu alvo, arco e flecha em mãos, concentrado em acertar o centro. Mas seus adversários não estão apenas observando passivamente, eles estão ativamente tentando fazer com que ele erre o alvo. Nessa metáfora, nós somos o arqueiro e Satanás é o adversário. O alvo simboliza as instruções de Deus, e a intenção do diabo é sempre nos fazer desviar desse alvo. Essa é a essência das palavras usadas na Bíblia para descrever o pecado. Satanás também procura nos derrotar, fazendo-nos render a ele em vez de a Deus. Ele deseja nossa obediência, até mesmo tentou Jesus para adorá-lo. Quando enfrentamos essas tentações, devemos agir como Cristo fez. Resistir ao diabo é essencial. A rendição não é uma opção. Devemos usar a palavra de Deus como nossa defesa, declarando "está escrito" e empunhar nossa espada espiritual. Em Lucas 10, devemos afirmar com confiança que recebemos autoridade sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e que nada nos fará mal. Devemos manter nossa posição firme, especialmente quando uma de suas principais táticas, o medo, é usada contra nós. Declaramos que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã.
Quando Satanás tenta nos abater, afirmamos com confiança que o Senhor é nossa luz e salvação. Não há razão para temer. Quando ele tenta nos rotular como perdedores, proclamamos que somos a cabeça e não a cauda. Diante dos ataques do inimigo, citamos Isaías 54. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E quando ele sussurra dúvidas em nossos ouvidos, respondemos com Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando Satanás tenta nos abater com um espírito de condenação, questionando nossa salvação e nos lembrando de nossos erros passados, devemos nos orgulhar de nossa fé. Declaramos com convicção: confessei com minha boca e acreditei em meu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, portanto, estou salvo. Reconhecer que estamos em uma luta é fundamental. 1 Tessalonicenses 5, versículo 22, nos exorta a evitar toda a aparência de mal, pois o pecado sempre será uma mancha em nossas vidas, enquanto a justiça nos elevará. Abstende-vos de toda a aparência do mal. A segunda estratégia de Satanás é o medo. 1 Pedro 5, versículo 8, o descreve como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A intenção do rugido do leão é incutir medo em suas presas. Se cedermos a esse medo, seremos derrotados. Deus frequentemente teve que assegurar ao seu povo para não temer, pois o medo é paralisante. Não devemos nos tornar escravos do medo. Somos livres em Jesus Cristo. O medo não é parte de nossa herança divina. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. A terceira estratégia é a mentira. Satanás é identificado como um mentiroso em João 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Como crentes, devemos estar atentos às mentiras do diabo e nos apegar à verdade da palavra de Deus. O diabo é mestre em disseminar mentiras e verdades distorcidas, um dos seus ardilosos estratagemas contra os filhos de Deus. Ele tenta nos convencer de que somos condenados, injustos, indignos e distantes de Deus. Se alguma vez acreditarmos nessas falsidades, cairemos em sua armadilha. Mas a boa notícia é que, aos olhos de Deus, não somos nada disso. Em Cristo não há condenação. Somos a justiça de Deus. É crucial que nunca permitamos que os sussurros do inimigo penetrem em nossas mentes quando eles contradizem a verdade de Deus. Outra tática do inimigo é proferir mentiras que desafiam abertamente Deus. Agradecemos ao Pai por nos dar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guia na compreensão da palavra de Deus. Nunca devemos extinguir o Espírito Santo. Além disso, temos a Bíblia como nosso manual para combater as mentiras do diabo. Se algo contradiz a Bíblia, podemos ter certeza de que é do diabo. A Bíblia é a verdade de Deus revelada a nós, e Deus não nos deixou desarmados contra o diabo e suas mentiras. Devemos permanecer firmes, repreendendo o diabo e suas mentiras. Juntos digamos: Satanás, eu te repreendo e as tuas mentiras em nome de Jesus. A última batalha que enfrentaremos é contra o orgulho. O orgulho é destrutivo quando permitido em nossos corações. As Escrituras são claras sobre a postura de Deus em relação ao orgulho. Ele se opõe aos orgulhosos. Tiago 4, versículo 6, nos adverte sobre a gravidade do orgulho e a necessidade de humildade diante de Deus. Antes, dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. O orgulho é uma armadilha sutil que pode infligir uma derrota devastadora às nossas almas. Se atrairmos a oposição de Deus por causa do orgulho, estaremos verdadeiramente derrotados. O orgulho, como descrito na Bíblia, é algo elevado acima da sua posição justa.
Nunca devemos permitir que a semente da arrogância enraize em nossos corações, pois isso se manifestará em como nos vemos e tratamos os outros. A Bíblia nos adverte a não pensar mais alto de nós mesmos do que convém e a lembrar que o orgulho também se revela no desprezo pelas necessidades alheias. Reflitamos e oremos para que o orgulho nunca domine nossos corações. O orgulho precede a queda e nos conduz à derrota. Deus anseia se aproximar de nós e nos abençoar, mas Ele se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes, conforme Tiago 4, versículo 6. Pedro reitera essa verdade, destacando que nossas atitudes em relação aos outros devem ser pautadas pela humildade. Ao nos humilharmos diante de Deus, estamos desferindo um golpe decisivo contra os planos do inimigo. Não podemos ser derrotados quando estamos humildes perante Deus. Agora que conhecemos as estratégias do diabo, devemos fazer todo o possível para contrariá-las. É essencial resistir ao diabo em todas as suas tentativas, seja tentando nos fazer pecar, nos amedrontar, nos enganar com mentiras ou nos encher de orgulho. A resistência é nossa arma mais poderosa. Seja qual for a tática do inimigo, devemos nos manter firmes na resistência. No 6º capítulo de Efésios, o apóstolo Paulo descreve a armadura que, como crentes, devemos vestir para combater Satanás. Ele destaca que cada peça dessa armadura é divina, mas em nenhum momento Paulo afirma que Deus a colocará em nós ou que lutará em nosso lugar. Somos nós, os crentes, que devemos tomar a iniciativa. Paulo diz que somos fortalecidos no Senhor ao nos revestirmos de toda a armadura de Deus para resistirmos às artimanhas do diabo e permanecermos firmes nos dias maus. Deus nos deu o poder e a autoridade para resistir a Satanás e suas obras destrutivas. Ele nos forneceu a armadura, mas cabe a nós, como crentes, vesti-la e resistir ao diabo. Tiago 4, versículo 7 nos encoraja: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A armadura e as armas estão disponíveis, e Deus nos apoia com sua palavra, mas tudo é inútil a menos que assumamos nossa posição de autoridade e responsabilidade. Temos o poder e a autoridade para proclamar a palavra de Deus, o nome de Jesus, e pelo poder do Espírito Santo expulsar Satanás de nossos assuntos. Não devemos apenas orar pedindo a Deus para lutar contra Satanás por nós. Somos nós quem temos a autoridade. Assumamos nossa responsabilidade, enfrentemos Satanás diretamente e mantenhamos nossa posição firmemente. Não importa como esteja a sua vida agora, quão ruim ela pareça, ou há quanto tempo você enfrenta seu problema. Você tem poder e autoridade para assumir o comando dessas situações. Quando o inimigo sussurrar dúvidas e medos, mantenha sua posição e declare sua vitória em Cristo. Você já possui a vitória, pois em Cristo já superou. Com o escudo da fé, a espada do Espírito e o capacete da salvação, marchamos não para uma batalha incerta, mas para uma vitória já assegurada. Que a luz de Cristo brilhe em suas vidas, dissipando toda a escuridão e revelando o caminho da verdade e da vida. Encorajo cada um de vocês a se levantar com a autoridade que lhes foi concedida. Falem com ousadia contra as forças do mal, resistam firmes em sua fé e caminhem na liberdade e poder que são seus em Cristo Jesus. Pois em Deus somos mais do que vencedores e nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Que esta mensagem ressoe em seus corações e se espalhe através de suas vidas. Que todos os que ouvirem estas palavras sejam inspirados a buscar uma conexão mais profunda com Deus e a viver cada dia com a certeza da vitória que temos em Jesus. Em nome de Jesus, amém.